queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu creio que será um vídeo de consolo, de esperança. Nós vamos falar sobre morte espiritual. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. E também tem o site Apoie o canal, querida Dani. Bom, gente, na palavra do Senhor em Mateus 5,13, olha o que está escrito. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Bom, gente, esse é um dos clássicos versículos que nos dão medo quando nós lemos, né? Eu acredito que é o mesmo medo que nós sentimos quando Jesus disse sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoado, sobre a árvore que não dá fruto no tempo certo, e ela será podada e jogada no fogo. E esse é um dos versículos que também o sal, quando ele perde o gosto, ele não serve para mais nada. Muitas vezes eu acredito que quando uma pessoa lê esse versículo e ela não está em um bom momento da vida dela, tipo, ela tá fraca espiritualmente, ou ela tá triste, ou ela tá depressiva, ou ela tá, tipo, sem muita esperança, ou ela tá, tipo, sem ânimo, fraca espiritualmente, eu acredito que se ela abrir a Bíblia, né, e cair logo nesse versículo, ela vai terminar de morrer. Porque esse versículo não é nada consolador, não é. Sabe? O sal, se ele perder o gosto, ele não serve para mais nada a não ser pisado. Ou seja, você necessita estar saudável, você necessita ter sabor espiritualmente. Mas Dani, eu tô tão fraca, eu tô tão mal, eu tô em pecado. Cara, então eu não presto mais para Jesus. E não é assim, gente. Eu acredito que quando Deus ele se referiu ao sal que perde o sabor, é quando é muito difícil o sal ele perder o sabor. Para chegar nesse ponto, eu não sei o que é necessário ocorrer para o sal perder o sabor, mas, cara, todo mundo tem sal dentro de casa e você pode deixar por um bom tempo o sal ali paradinho no pote, ele continua com sabor, ele continua salgado, sabe? O sal ele dura muito, muito, muito. Então eu acredito que pro sal perder o sabor deve acontecer algo meio grave aí, né? Então eu acredito que um desses acontecimentos não é algo assim rotineiro, perder o sabor. Eu acredito que isso não é algo rotineiro. Ah, Dani, mas uma pessoa depressiva é uma pessoa que não tem mais sal. Eu acredito que morte espiritual é até pior do que depressão. Porque pessoas depressivas, quando você encontra algumas pessoas na rua, conversa, dá risada, sai. E existem pessoas que você nem imagina que tem depressão, que são pessoas super simpáticas, super alegres, que trabalham, sabe? Existem casos até de atores de comédia que tinham depressão e ninguém desconfiava. Por quê? Porque eram muito alegres. Você tá entendendo? Então, eu acredito que a morte espiritual ela é mais hard, ela é mais pesada que a depressão até. E eu acredito que a morte espiritual é algo muito raro. Por quê? Porque o nosso espírito ele é forte. O nosso espírito é muito forte. Por mais que muitas vezes a gente pense, ah, cara, eu não tô cuidando do meu espírito, eu tô bem carnal ali, sabe? Eu acredito que o espírito ele é vida, porque o próprio Deus deixou claro que o fôlego de vida só Deus que dá. E o nosso espírito volta para quem? Volta para Deus. Na palavra do Senhor diz que o nosso corpo ele é pó e ele volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. O que é o espírito? É o fôlego, é a vida. A alma é quem nós somos, mas eu acredito que se uma pessoa ela está viva é porque ela tem espírito, porque é impossível uma pessoa viver sem espírito. Então eu, Daniele, já vi um caso de morte espiritual, mas da mesma maneira da experiência que eu tive com a blasfêmia com o Espírito Santo, nesse caso de morte espiritual também foi raro, foi somente em um caso que eu vi, mas Deus permitiu que eu visse para que eu entendesse, conhecesse de fato o que é morte espiritual, até mesmo para que eu ficasse aliviada quando viesse momentos difíceis e pudesse aliviar outras pessoas, como eu estou fazendo agora através desse vídeo. Por quê? Porque Satanás, ele é muito covarde. Ele é muito sujo, ele é muito astuto.
entendeu? E muitas vezes ele vai colocar aquele problema pequenininho e ele vai deixar aquele problema gigante aos teus olhos, como se não tivesse mais solução, como se não tivesse mais salvação, sabe? Como se, tipo, realmente você tá condenado, já era pra você, acabou, entendeu? E ele é o pai da mentira, ele engana, ele mente. E muitas vezes ele vai usar o quê? A nossa fraqueza para nos acusar, para lançar setas mentirosas contra a nossa mente. E às vezes o problema não é tão grave como você pensa, mas Satanás faz com que esse problema seja maior do que você possa enfrentar. E eu estou gravando esse vídeo para que essa máscara de Satanás caia por terra em nome de Jesus e você venha entender de fato o que é morte espiritual e nunca mais aceite quando em algum momento Satanás soprar na tua mente que você está morto espiritualmente. Porque estar morto espiritualmente, gente, é coisa rara. Você tá entendendo? Não é assim tão fácil. Não é assim, tipo, hoje eu tô bem e amanhã eu acordei morta espiritualmente, aí no dia seguinte eu vou viver de novo e no dia seguinte eu tô morta espiritualmente. Não, não é desse jeito. Não é assim. Entendeu? Não é tipo, morto vivo, morto vivo, morto vivo. Não é assim. Eu acredito que a maioria das pessoas que pensam que estão mortas espiritualmente não estão apenas fracas. Você tá entendendo? Mas morte espiritual eu vou contar pra vocês agora o que é. Teve um dia que eu estava andando na rua, era tarde de dia, e eu estava bem no início do meu primeiro amor, e Deus estava me mostrando muitas coisas, de maneira muito particular. Deus queria que eu visse com os meus próprios olhos, tivesse experiências reais, para que eu pudesse entender o que Ele queria me mostrar, para que eu não fosse levada por ventos de doutrinas, para que eu não fosse levada por falácias de homens, e sim acreditar naquilo que o próprio Deus me mostra em realidade. Não em fábulas, não em disse-me-disse, entendeu? É aquilo que eu vi com os meus próprios olhos. Estou aqui como carta viva, como uma testemunha ocular para a glória de Deus. Amém? Eu andando na rua, eu vi um senhor, ele era idoso, ele era morador de rua e alcoólatra, pelo que eu vi, e ele estava sentado no chão com um radinho no ouvido. E o radinho no ouvido dele fazia um barulho que não estava tocando música, não estava falando nada, estava simplesmente chiando o tempo todo. E aquele homem com um radinho no ouvido assim, e ele estava olhando para frente parado. E quando eu passei por este homem, o Espírito Santo me fez parar e observar este homem. E eu não entendi porque o Espírito Santo me levou a fazer isso. E eu parei na frente dele e simplesmente comecei a observá-lo, inspirada pelo Espírito Santo. E quando eu parei na frente dele, ele não me viu, ele não me notou, ele não reagiu, ele continuou na mesma posição, olhando para o mesmo lugar, é como se ele estivesse olhando para o além. E eu olhei bem no olho dele e o Espírito Santo me disse, olha bem para ele. E eu olhei. E aí eu vi os olhos dele nublados, era como se tivessem nuvens nos olhos dele. E não era aquele olho de demônio que a pessoa fica com o olho todo branco quando ela fica endemoniada, tipo quando ela fica possuidona, sabe? Não, era diferente. Era como se tivessem nuvens cinzas nos olhos desse homem. Eu não vi pupila, eu não vi nada, mas eu creio que foi uma visão espiritual. Eu creio que Deus abriu os meus olhos para que eu pudesse ver o estado espiritual que aquele homem se encontrava naquele momento. E eu fiquei assustada. E eu fiquei tipo, olhando assim, ele nem percebeu que eu estava ali diante dele. Era como se eu estivesse invisível. E eu falei, que isso? E saí um pouco assustada e vim andando, tipo, Deus, o que é isso? O que tem naquele homem? O que está acontecendo com ele? Eu não estou entendendo. E aí o Espírito Santo me respondeu, isso é morte espiritual. E eu fiquei tipo, isso é morte espiritual? Meu Deus, isso é mais grave do que eu pensava. Mas eu acredito que Deus, ele permitiu que eu visse de perto o que é morte espiritual para que Satanás
não usasse da minha fraqueza quando eu estivesse fraca para ficar semeando na minha mente que eu estava morta espiritualmente. E aí, quando eu lesse um versículo desse, que o sal, quando ele não tem mais gosto, ele não serve para mais nada, eu não viesse me desesperar. Porque o desespero, gente, Satanás, ele é muito sujo. Vocês não têm noção da maneira que Satanás trabalha. Ele é estrategista, ele começa no pouquinho, entendeu? E depois ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando ele pode colocar na cabeça de uma pessoa que ela está morta espiritualmente, aí a pessoa vai ler um versículo desse, né? Tipo, meu Deus, eu tô morta espiritualmente, eu não tenho mais gosto, então eu não presto pra mais nada, então por que eu tô viva? Aí a pessoa vai e se mata. Sabe, é possível, Satanás, ele pode fazer. Ele é sujo, ele é enganador, ele entra na mente das pessoas. Você tá entendendo? Mas o que guarda a nossa mente é a palavra de Deus, é o conhecimento da verdade. É isso que nos protege das setas de Satanás. Quando Satanás vem com uma mentira, você está protegido com a verdade. Você fala, não, isso daí não é de Deus, não, isso daí é mentira. É mentira. Quando Satanás vem só para no teu ouvido, você está morto espiritualmente. Aí, o que acontece? Aí eu poderia me lembrar, não, eu não estou morta espiritualmente, porque eu nem me comparo à situação daquele homem. Eu sei o que é morte espiritual. E olhando para mim, tudo bem, eu estou fraca espiritualmente, eu não tô bem, mas morta espiritualmente eu não tô. Tá repreendido em nome de Jesus. E ainda que eu tivesse, enquanto a vida é esperança, Deus, ele tem poder de ressuscitar o espírito e ele também tem poder de ressuscitar até mesmo o corpo. Enquanto a vida, há esperança, eu sempre disse essa frase, mas o nosso Deus, ele está até mesmo além dessa frase. Quando alguém diz, enquanto a vida é esperança, e Lázaro não existia mais vida. E houve esperança para ele, mesmo depois de 4 dias. Então, até mesmo na morte, quando Deus quer, aleluia, há esperança, há vida. Amém? Então é isso, gente. Se em algum momento você estiver fraco e você pensar que você está morto espiritualmente, se lembra desse vídeo, se lembra dessa minha experiência, ok? Esse cara que eu vi na rua, ele tava igual um zumbi, entendeu? E tipo, ele andava na rua, ele come, ele não estava louco, ele é um cara são, porque ele é conhecido na cidade, que é a cidade do interior. Só que assim, gente, Deus me mostrou o que era a morte espiritual. Então é como se a pessoa estivesse viva, mas por dentro ela está morta. Mas para a pessoa chegar nesse ponto, eu não sei o que esse homem passou para chegar nesse ponto. Eu não sei quais os pecados que ele cometeu, eu não sei qual o sofrimento que ele viveu para chegar nesse ponto de morte espiritual. Entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês através desse vídeo, que morte espiritual é mais pesado e ao mesmo tempo mais raro do que você possa imaginar. Amém? Muitas vezes a gente usa umas palavras aí, trazendo para a nossa vida que não tem nada a ver com a realidade que a gente vive. Tipo, muita gente está desviado, desvia e ainda assim não morreu espiritualmente. Tem gente que está em pecado e ainda assim não morreu espiritualmente. Entendeu? É perigoso. Tá indo para o caminho de morte. Mas ainda assim, ainda não morreu, ainda existe uma chama, ainda existe vida. Amém? Então que esse vídeo, gente, sirva de consolo, sirva de esperança, sirva de refrigério para vocês. Morte espiritual existe, porém, ela é rara e mais pesada do que você possa imaginar. Se você não está na situação desse homem que eu te disse, você não está com morte espiritual, ok? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.